MS Dia Preview, informação até você. Nesse recomeço, nessa nova série do programa, eu trago alguém aqui que era da rua. Sim, era das ruas, era da lei, foi da Casa de Leis, era da polêmica, guardou um certo silêncio por um tempo e rompeu esse silêncio para muita coragem em defender a terceira via. Coragem não é um problema dele. Eu trago aqui com muito prazer Vinícius Siqueira. Vinícius, obrigado, Danilo. Obrigado pela vinda. Obrigado. Olá a todos que estão nos assistindo pela internet. Eu fiz uma breve abertura, fazendo um resumo mais ou menos do que foi nos últimos anos. Mas como foi para ti guardar um certo silêncio depois de não estar no poder e alguém que defendeu tantas questões fortes da nossa cidade, né? E com tanta veemência, com tanta inteligência até, porque você não era muito favorecido quando tinha que defender essas questões. Danilo, a gente não vive só de... Você num período de política, você não fica só falando. Eu tenho, por uma das minhas principais características, é estudar para conseguir falar. Isso as pessoas não veem, né? É um trabalho de bastidor. Sim, quando você via, por exemplo, as minhas operações, que foram as operações em cima dos ônibus, em cima da Águas Guariroba, do esgoto da Águas Guariroba, as pessoas não sabem, mas ali foram 2 ou 3 anos de muito trabalho, muito estudo, para poder chegar esse conteúdo a todo mundo, para as pessoas entenderem o que acontece no ônibus ainda de Campo Grande e o que acontece no tratamento de esgoto. Esse período agora, depois da eleição para prefeito, que nós ficamos um pouco quietos, foi estudando a União, foi estudando o Estado, foi estudando mais sobre o município, para a gente conhecer como que estão as contas do município, para saber sobre contratos, para a gente chegar numa eleição fazendo propostas sólidas para a população. E não um blá 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 aí de político falando, olha, mais educação, mais saúde. Vocês podem ter certeza que quando a gente fica um período quieto, a gente está estudando para mostrar para vocês soluções concretas para conseguir melhorar o município, o Estado e a União. Atualizando, hoje você é pré-candidato a deputado federal. Sim, né? Pré-candidato a deputado federal. Depois você deixou de ser vereador e está no seu terceiro partido, que é o Podemos. Sim, eu estou no Podemos, o PROS, eu estava no presidente estadual do PROS aqui, mas o PROS, o presidente nacional, o fundador do partido, ele acabou perdendo o comando do partido em uma convenção. E o partido acabou sendo dissolvido no Brasil inteiro. Novas executivas foram montadas, novas diretorias, né? A população às vezes não sabe o que são as executivas, mas novas diretorias foram montadas e eu optei por sair. Recebi na época um convite direto da Renata Abreu. A Renata Abreu falou, olha, o Moro está aqui com a gente, você não gostaria de ser humorista aí no Mato Grosso do Sul? Eu falei, olha, a minha ligação com o combate à corrupção é tão sólida que eu tenho uma pós-graduação em prevenção e repressão à corrupção e meu professor foi o Deltan Dallagnol. Um dos meus professores de pós foi justamente ele. Falei, cara, para mim seria fantástico poder participar desse projeto. Fui estudar mais a fundo e descobri que o Podemos é um dos partidos que mais abraça a causa de combate à corrupção. É um partido que todo mundo se destaca, acaba estando lá. Por exemplo, o próprio Deltan está afiliado lá e deve ser eleito deputado federal no Paraná. Então eu me sinto em casa. A minha pauta, eu participo da comunidade brasileira de combate à corrupção e para mim é um grande orgulho estar no partido. Acho que finalmente encontrei minha casa. E o que a gente fez, o que o Brasil fez com o combate à corrupção nos últimos 4 anos? Né? Porque em 2018, você já estava vereador há 2 anos e veio muito antes de vereador já nessa luta, a gente tinha aquela questão da Lava Jato, todo um desenho, um respeito muito grande por essa luta, esse combate, o engajamento até maior da população. 4 anos depois muda bastante esse cenário e fica até difícil de entender para o brasileiro médio o que tem acontecido. Você acaba de chegar no motivo do meu rompimento com essa ideia de bolsonarismo, lá para trás cheguei a apoiar o atual presidente da República e com a única condição de que as bandeiras de combate à corrupção fossem realmente mantidas. Infelizmente, foi apresentado um projeto de lei para acabar com a nossa lei anticorrupção, que é a nossa lei de improbidade administrativa, um nome até diferente para a população. Lei de improbidade administrativa é a nossa lei anticorrupção. Isso foi apresentado ao Congresso, a base do governo votou em peso para destruir essa legislação, votaram, aprovaram a destruição. Quando ela foi para o presidente tinha que sancionar ou vetar. Ele poderia falar assim, olha, estou de acordo com a destruição da nossa lei anticorrupção. Ou então falar, não, veto, não gostei dessa alteração, a lei anticorrupção tem que ser mantida, ou então ela tem que ficar mais rígida ainda. E para minha surpresa, na verdade eu não fiquei tão surpreso assim, ele sancionou, ele deu ok, e a nossa lei de improbidade foi praticamente destruída. Então o Brasil, nesses 4 últimos anos, regrediu demais
do combate à corrupção. Mais triste que isso, o próprio governo que se elegeu com a bandeira de combate à corrupção perdeu muito apoio dentro do segmento. A comunidade hoje de combate à corrupção olha para este governo e para os anteriores, para esses dois que estão aí disputando a presidência, com muito receio, com muito medo do que pode vir pela frente. Você vê hoje a gente, não só no interior do Brasil, Mato Grosso do Sul no caso, ou no resto do país, mais polarizado que em 2018, ou não? É a mesma coisa com uma configuração diferente? Eu acho que esse cenário não vai se manter até a eleição. Por incrível que pareça... Você defende nem Lula nem Bolsonaro, sim, que vá surgir uma terceira via que amplie o debate? Essa polarização, eu não sei se quem está nos assistindo já percebeu, você já percebeu que não há discussão sobre debates, sobre temas, sobre projetos, sobre nada? Parece uma discussão de time de futebol. Ah, eu quero Bolsonaro. Por quê? Porque eu quero Bolsonaro. Eu quero Lula. Por quê? Porque eu quero Lula. Não se discute projeto, não se discute absolutamente nada. Enquanto isso, todas as nossas normas estruturantes, as nossas leis que seguram a boa gestão estão sendo destruídas. A gente viu passivamente a população ficar quieta em relação à destruição do teto de gastos, a nossa lei de combate à corrupção, que eu acabo de dizer, a flexibilização do orçamento, colocando emendas secretas, orçamento secreto, coisas que lá para trás a população não aceitaria e que agora passa a aceitar porque é do time, porque o presidente que ele torce está no poder. Eu não sou favorável a isso, a gente não tem que construir uma legislação para um governo ou para o outro, a gente tem que construir legislações para todos os governos. Você quer ver? A gente está discutindo nesse momento a PEC kamikaze, se o governo tem ou não que liberar recursos em período eleitoral de programas assistenciais. Isso sempre foi vetado. Nunca pôde, porque senão o prefeito pode fazer isso, ele pode começar a liberar dinheiro na época de eleição para comprar voto, o governador pode, o presidente pode. A Constituição proibia. Hoje, nesse momento que a gente está gravando a entrevista, está sendo discutido no Congresso a destruição dessa proibição. E aí, se vale para o Bolsonaro passar uma PEC bilionária para dar benefícios sociais em período eleitoral para que essas pessoas votem nele, o que vai garantir que o PT também não vai fazer? E aí eu te pergunto, você que apoia o presidente Bolsonaro, quando o PT estiver fazendo a mesma coisa, você vai ficar bravo? Você vai se insurgir? Será que vai? Então essa é a discussão. A gente tem que discutir normas que valham para qualquer governo e não para o que você gosta ou para o que você não gosta. Agora sim, como alguém que entende bem dessa questão da lei e que trabalhou já também como vereador na Casa de Leis, o combate à corrupção depende muito de conscientização. E conscientização depende muito de você explicar para as pessoas como que as coisas funcionam, como que elas não deveriam funcionar. Você, no teu mandato, foi muito pautado por ações assim. Você falou de operações, tentativas claras de fiscalização, e sempre barrou muito nessa dificuldade, às vezes, de traduzir para as pessoas, das pessoas terem a paciência de entender. Nisso vai uma meia-culpa também para a população, e não quer o fim da corrupção, mas não tem a paciência para poder se envolver mais com isso, e também da mídia. Porque quando a mídia não dá o espaço adequado, as coisas não se aprofundam. Quando elas não se aprofundam, favorece quem faz alguma coisa errada. Eu brinco que a gente está um pouco engatinhando ainda no tema do combate à corrupção. E por incrível que pareça, o Brasil está engatinhando e é um dos países mais desenvolvidos no tema. Porque países como a Europa, por exemplo, não enfrentam tantos problemas de corrupção, então não é algo que eles se preocupam tanto. Você quer ver um exemplo? O Brasil é referência no mundo em softwares bancários porque o Brasil teve muito know-how com a inflação. Como a gente teve muitos anos de inflação, e uma inflação às vezes muito alta, muito baixa, o Brasil se desenvolveu muito nessa área. A gente tem aplicativos e programas de computador sofisticadíssimos para economias que têm inflação. Você vai ver na Europa, a Europa não tem. Por quê? Porque eles não tiveram esse tipo de problema. Ah, Vinícius, tá bom. Em outros lugares, por exemplo, outros países, em países que você não tem uma democracia tão fortalecida, você também não tem tantos problemas de corrupção, porque quem abre a boca morre. Então aqui no Brasil a gente é um país que está nesse meio termo, a gente não tem um desenvolvimento europeu e também não tem uma ditadura como alguns países subdesenvolvidos, e a gente vem engatinhando ainda no desenvolvimento do combate à corrupção. Tanto é verdade que nós temos hoje no mundo 2 universidades com mestrado e doutorado específicos na prevenção e repressão à corrupção e lavagem de dinheiro, que fica em Salamanca, na Espanha, e a Universidade de Roma. E adivinha, Danilo, o maior índice de alunos formados no mestrado e doutorado dessas universidades são brasileiros. Então a gente vem se especializando, a população precisa se inteirar do tema, a população não pode se afastar. Neste momento, todas as pesquisas
que chegam aos partidos indicam que a população está muito preocupada com a economia. E é claro, você vai no mercado, você não consegue mais, o seu salário não dá para fazer as compras que você quer. É natural, a barriga ronca, a fome vem e você começa a discutir a economia. Mas eu peço encarecidamente para a população, tenha a economia como um dos temas de preocupação, mas não se afaste do combate à corrupção, porque a corrupção é que causa a fome depois, a corrupção é que causa um hospital que não presta um serviço de qualidade. Nunca se afaste e cuide quem trabalha pelo combate à corrupção. Agora, chega a ser até um pouco engraçado o cidadão sendo pego de surpresa, né? Sim, o julgamento, qualquer pré-julgamento, eu na minha posição nem posso ter isso, mas em 2006 não se prometeram 10 novos estádios para a Copa, né, que tomaria a frente do dinheiro em relação aos hospitais e outras questões. Em 2010 não se prometeu, 2006 também não se prometeu que em Mato Grosso do Sul se construiria um aquário que chegaria ao custo lá de mais de 200 milhões e que demoraria para ser entregue. Isso não foi falado numa campanha. E o mesmo é agora, na eleição de 2020, aqui em Campo Grande, nenhum dos candidatos e pré-candidatos também a prefeito, ninguém falou que arrumar calçada seria uma necessidade absoluta. Claro que a acessibilidade é algo importante, mas a gente tem visto até calçada de cemitério em volta, sem árvore nenhuma, onde quase não transita ninguém, sendo totalmente remodelada e arrumada, e aí todo aquele transtorno para isso. Por que muito do que se acontece no mandato não é o que se fala na campanha e a gente beira, às vezes, o estelionato eleitoral? Danilo, você sabe que é engraçado porque eu fico brincando que parece que todo governante tem um complexo egípcio, né? O cara quer porque quer construir uma pirâmide para ele falar que foi ele que fez. O aquário do Pantanal é a pirâmide do André. O cara constrói uma pirâmide no Egito e fala, olha, isso vai ficar para a eternidade. Ele faz um aquário, o outro faz vários estádios pelo Brasil. Parece que os governantes têm esse ego de falar, olha, eu preciso construir algo para que fique. Precisa mijar no poste. Então, seria talvez mais interessante se fizesse isso com alguma obra de mais relevância, né? Por exemplo, nós tivemos governos aí que fizeram gasodutos importantes, que fizeram para beneficiar de fato a população e não só para aquilo ficar um marco. Agora, quanto às calçadas, é muito interessante falar porque se você colocar uma lista de prioridades para a cidade, e você que é de Campo Grande deve ter as suas prioridades quando você vai num posto de saúde, falta de pirona para você tomar, falta atendimento, falta médico, falta tudo, o que será que seria uma prioridade? A calçada ou os postos de saúde funcionando a pleno vapor, a educação, os professores contentes? Isso não tem acontecido. E aí você enfrenta uma Câmara Municipal muito omissa, coisa que vocês não viam na época que eu era vereador. Pelo menos nós éramos a minoria da minoria, né? Nós éramos 2 ou 3 vereadores ali que fiscalizávamos, que cobrávamos o prefeito, e hoje você vê uma Câmara praticamente toda em silêncio, vendo a prefeitura, vendo o prefeito fazer o que quer. O governante ou a governante, ele tem como escolher o que ele vai fazer, ou ele é praticamente pautado pelo dinheiro que está vindo de Brasília, ou sei lá da onde, ele acaba sendo só reativo no que ele vai fazer? Porque às vezes eu acho que a única defesa que seria nesses casos é que o dinheiro veio, teve que fazer para isso, e foi que bom que fez isso, gerou emprego e tudo mais. Porque nas campanhas vende-se a ideia, até para a questão de quem concorre à candidatura proporcional, né, deputados, senadores, tal, o senador é majoritário, que ele vai lá e ele vai ter autonomia, ele vai conseguir tentar fazer alguma coisa e tal. Depois, ou não se escolhe a autonomia, ou fica como aquela coisa, olha, eu não faço nada sozinho, tudo é muito orgânico, e aí não tem como se adotar prioridades. Sendo que a gente, do lado de fora, cobra prioridades, né? É muito importante que a população entenda como é que funciona o gasto do dinheiro. Nós temos 3 leis que gerem o dinheiro que você paga de tributos. O dinheiro que você paga e é gasto na cidade, ele é ordenado por 3 legislações. De 4 em 4 anos, é votado na Câmara Municipal, ou na Assembleia Legislativa, ou no Congresso Nacional, o Plano Plurianual. O que é o Plano Plurianual? Ele dá um rumo. Ele fala assim, olha, de 4 em 4 anos a gente dá uma analisada na estrutura da cidade e fala assim, olha, nós temos que começar a investir mais em esgoto. Está faltando esgoto na cidade. Olha, nós temos que começar a investir mais em linhas de ônibus. Então, o Plano Plurianual, ele traça as regras gerais. Traçou as regras gerais, a cidade chegou à conclusão que é preciso gastar em esgoto. Essa é a lei em 4 anos. De 2 em 2 anos, nós vamos votar uma lei de diretrizes orçamentárias. Ela também dá o rumo do dinheiro, mas ela é um pouquinho mais específica. E todos os anos, nós votamos o orçamento mesmo.
olha, vai gastar tanto em saúde, tanto em educação, tanto... O prefeito, quem é o gestor, tem que ficar... ele não pode gastar mais do que está escrito ali para a saúde. Ele não pode gastar mais do que está escrito para a saúde e menos para a educação. Ele tem que ficar mais ou menos dentro daquele parâmetro. Então, ele não é uma autonomia plena, ele não pode pegar todo o dinheiro do município e gastar em educação, mas também ele tem certa autonomia. Ele fala, bom, essa quantidade aqui dentro da saúde eu posso gastar, então eu vou ver em que recursos e como que eu vou gastar isso. Ele tem autonomia, não é total, mas ele pode fazer... Agora, dentro dessa autonomia que o governante ou a governante vai ter, é importante ter um legislador forte, Sim. no caso, para que também não vire farra, né? Não vire festa. Né? Que é o que você fala, que às vezes não pode ser também um coletivo, né, de vereadores, de deputados, né, deputados estaduais ou federais, porque senão vira manada, ninguém pensa, né? E essas casas de leis, elas servem para isso. Né? Danilo, tem algumas situações da minha legislatura que foram absurdas. Por exemplo, o dinheiro... Vocês devem estar vendo em Campo Grande muitas vias sem sinalização horizontal, que são as faixas mesmo que os carros circulam, né? A faixa dupla ou faixa pontilhada que tem nas ruas. Muitas ruas sem essa sinalização. O dinheiro para pintar aquelas vias vem da AGETRAN, Agência de Trânsito. Ela é uma autarquia municipal. Da onde que vem o dinheiro para essa agência? Bom, nós temos algumas fontes de renda. Além da orçamentária, nós temos, por exemplo, o dinheiro do parquímetro. Flex Park, que fica ali no centro, que você paga no chaveiro, que está suspenso, inclusive a gente vai falar sobre isso. O dinheiro que é arrecadado ali vai para a AGETRAN. A AGETRAN pode comprar placa, pode comprar semáforo, pode comprar essa tinta e pintar. A AGETRAN, a Flex Park, por incrível que pareça, o contrato dela terminou agora. Ela tinha 20 anos de contrato. Ela nunca foi fiscalizada. O primeiro vereador que fiscalizou a Flex Park fomos nós. Quando eu pedi as contas do que era pago, eu descobri que a Flex Park repassava o dinheiro arrecadado, parte do dinheiro arrecadado para a prefeitura. Na verdade, 28%. 28% de tudo que era arrecadado era repassado para Campo Grande. Então, se arrecadou R$100 mil num dia, 28 mil cai direto nos cofres da prefeitura. E como é que era feita essa prestação de contas? A Flex Park dizia para a prefeitura, olha, hoje 100% das vagas estão ocupadas. Está tudo ocupado. 100%. Então, quantas vagas tem? Tem 1.000 vagas. Quantas horas? 8 horas por dia. 1.000 vagas, 8 horas, 8.000 horas. Quanto que dá de dinheiro, repassa lá. Então, a taxa de ocupação era de 100%. Vou te fazer uma pergunta, Danilo, agora eu vou perguntar. Quanto que você acha que é a taxa de ocupação real do centro de Campo Grande? Quantas vagas ficam vazias ali? É fácil de estacionar? Quantos por cento? Não é beira 100%. Beira 100%. A Flex Park já chegou a declarar uma taxa de ocupação menor do que 100%, menor do que 90%. Então, chute, quanto que você acha que a Flex Park chegou a falar que era a taxa de ocupação das vagas? Para baixo. 30%? Menos. 20%? Menos. 10%? A Flex Park chegou a declarar que em um determinado mês só 17% das vagas ficaram ocupadas. Já pensou? De 100 vagas, 17 estavam ocupadas no centro de Campo Grande. Ou seja, Camboriú, Florianópolis, Bombinhas, todo mundo lotado, Campo Grandense estava certo, estava todo mundo lá, mas o pior não é isso. O pior é que o repasse também acompanhava isso. Entendi. Então eles repassavam só o equivalente a 17% das vagas estacionadas. Essa ação está ajuizada, a gente está pedindo a quebra da concessão e, inexplicavelmente, essa ação está para ser julgada agora. No momento dessa entrevista, ela está conclusa para julgamento. E acho que eles estão esperando essa decisão, porque até agora não renovaram o contrato da Flex Park. Ah, Vinícius, você acha que tem que ter Flex Park? Aquilo é um absurdo, a gente paga, não tem seguro, não tem segurança nenhuma. A Flex Park, o estacionamento rotativo, não é um pedido das pessoas que estacionam por seguro por nada, é um pedido do comércio. Porque se aquelas vagas ficarem com carros dos funcionários mesmo do comércio parado o dia inteiro ali, as lojas não vendem e quebram. Então o próprio comércio pede para que essas vagas sejam rotativas para as pessoas circularem ali e o comércio do centro não morrer. Agora, com relação ao transporte coletivo, você falou um tempo atrás, né, questionou bastante, e hoje a gente tem visto situações de greve, né, até o corredor de ônibus aí, difícil de entender como vai funcionar, né, pouca tradução com relação a isso, e muito risco a comércios. Né? Por que é tão difícil a gente adotar para cidades do mesmo porte um sistema parecido? E é importante uma bancada em Brasília que pense o Brasil de uma maneira mais homogênea. Né? Claro que o Brasil tem suas disparidades, mas assim, me falaram que em Goiânia o sistema funciona muito bem, em Curitiba eu conheci, funciona muito legal, São Paulo, em determinadas regiões, funciona bem o transporte coletivo. E, no caso, quem representa esse setor
até fala em questão de subsídio maior, né? É possível ainda a gente ter, nesse século, um transporte coletivo de qualidade numa cidade como Campo Grande, que caminha para 1 milhão de habitantes? Danilo, o problema do transporte coletivo é a memória que vai ficando. Quando você anda uma vez e vê que o sistema não presta, aquele passageiro opta por comprar uma moto, ou por andar de Uber, ou por comprar um carro. Você pode vir disputar na campanha o cargo de deputado federal com o ex-presidente do consórcio. Eu queria saber quem que vai votar nele. Mas enfim, aquela pessoa que usou o transporte público coletivo e que não ficou satisfeito, e ela não ficou satisfeita ao ponto de se insurgir contra o transporte, falou, não vou mais andar nessa porcaria, eu vou comprar uma moto, essa pessoa dificilmente volta para o transporte público. E nós temos aqui em Campo Grande uma situação muito interessante. Campo Grande é uma cidade muito favorecida porque nós somos uma cidade xadrezinha. Você pega ali, por exemplo, 13, 14, Calógeras, José Antônio, todas as avenidas, todas as ruas vão para o mesmo lado. Você não tem algumas cidades, a gente não tem morros aqui, não tem túneis, né? E você tem engarrafamentos gigantescos, como tem em São Paulo, porque a gente tem várias vias que vão para o norte, várias que vão para o sul. E mesmo assim, Campo Grande já está enfrentando um trânsito monstruoso em alguns lugares. Sabe por que isso? Porque nosso transporte público está falido. Quando você visita cidades mais desenvolvidas, como Londres, como Paris, você vê que o transporte público funciona. Eu tive a oportunidade de visitar Londres em 2007 e eu até comentei com um amigo que morava lá, falei, vem cá, tão barato o carro aqui, por que você não compra? Ele falou, pra quê? Aí eu falei, mas você tem um carro? Ele falou, você vai andar aqui, você vai ver que não precisa. E eles vão para tudo quanto é lugar, o sistema público funciona, o que eles não querem é ter carro. Então quando as pessoas falam, eu não estou nem aí, eu não ligo para ônibus, eu não uso ônibus, entenda, ônibus é um direito seu. É um direito seu dos dois lados, é um direito seu de se transportar de forma mais barata e confortável, e é um direito seu para desafogamento de vias. Quanto melhor o nosso transporte público, melhor o trânsito da cidade. Quando você abre mão disso e você lava suas mãos e fala, não uso transporte público, eu não quero isso, tenha certeza que a cada dia mais pessoas dirão isso, mais pessoas comprarão carros, mais pessoas comprarão motos, e nosso trânsito vai virar cada dia mais infernal. Como deputado federal, sou ainda um pré-candidato, mas um dos nossos projetos é fazer uma normatização federal para que as cidades sigam. Você citou várias cidades que o sistema de transporte funciona, só que, na verdade, algumas delas fazem parte, estão sendo investigadas no mesmo processo de formação de quadrilha que está aqui em Campo Grande. Nós tivemos uma delação importante aqui, que ligou o transporte público de Campo Grande a uma grande organização criminosa. Essa investigação está sendo feita lá em Guarapuava, no Paraná, e Campo Grande foi uma das delatadas. Se não me engano, essa empresa está em 22 cidades, está inclusive em Brasília, e a gente às vezes ficava ouvindo, olha, o transporte público de Curitiba é bom, realmente é melhor do que o daqui. Mas nós ouvimos muito isso foi muito plantado aqui na cidade, porque a empresa pública, a empresa que ganhou o transporte público de Campo Grande tem raízes em Curitiba. Então o que as pessoas ainda queriam é que falasse assim, poxa, o prefeito está trazendo o pessoal que é de Curitiba para fazer o transporte aqui. Poxa, se são tão bons, por que eles estão respondendo por vários crimes? Eles podem perder a concessão aqui por fraude em concessão. Ou foram bons lá em outra época. Ou foram bons em outra época, né? E ganharam, de repente, isso em outra época. Mas hoje, o transporte público de Campo Grande o serviço é um lixo. As pessoas se amontoam em ônibus sem qualidade, ônibus vencidos. Nós fizemos o levantamento no final do meu mandato. Nós tínhamos dos 500 ônibus. Isso foi muito interessante. Tinha que ter 550 ônibus. Nós detectamos ônibus fantasmas, nós detectamos 170 ônibus vencidos. A população está andando em quase 20% da frota vencida. Eu falei, não, depois que eu explodi as denúncias, os caras alguém vai tomar uma medida, né? O Ministério Público, o prefeito, alguém vai mexer nisso. Os ônibus estão, o número que era 178 deve estar maior ainda, porque esses ônibus não foram trocados, o consórcio continua na mesma choradeira de sempre e o serviço só piora. É muito triste ver a situação da cidade, é muito triste ver Campo Grande, que é uma cidade muito rica, com um transporte público terrível. Agora, falando de pré-campanha e possivelmente da campanha que você talvez venha enfrentar, 79 cidades, Mato Grosso do Sul do tamanho da Alemanha, e são 8 vagas apenas, né? E são 8 vagas altamente concorridas. Como que é para poder conversar com o eleitorado do nosso estado todo e falar disso tudo que você tem para dizer, de corrupção, da tua história antes até do cargo político,
de falar de Brasil, falar do futuro da nossa região. Como que tem sido essa experiência e como que você vê essa experiência, que você vai pegar uma concorrência pesada aí, né? Eu brincava que na época da eleição para prefeito, embora eu tive uma eleição truncada, né, por causa de um golpe que me deram nas convenções. O partido estava certo, já que eu seria o candidato a prefeito. No momento da convenção, um deputado aí, que era o presidente municipal, alterou a votação, incluiu suplentes para votar, se declarou candidato, depois a justiça me reconduziu ao cargo de candidato, e eu disputei a eleição e ficou muito ruim, porque a população não sabia se eu era o candidato ou se era o outro. Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei na eleição, eu falei, bom, eu tenho duas opções: fazer campanha pela rua, e era muito difícil organizar tudo naquele momento, ou fazer uma campanha do jeito que eu sei fazer, barata e pela internet. E eu descobri que ela é muito mais eficiente, Danilo. Eu consigo conversar com as pessoas de fato, eu consigo criar vínculos com as pessoas de fato. É claro que você não pode nunca deixar de andar, as pessoas querem, às vezes, falar alguma coisa pessoalmente para você, quer te conhecer, alguns gostam do trabalho, querem te dar um abraço, a gente fica muito feliz com isso, mas basicamente fazer com que as ideias cheguem, especialmente numa eleição de deputado federal, eu prefiro a internet. Tem deputados aí que já estão alugando avião, tem deputados... e quem paga é você, com o dinheiro do fundão. Então, a gente pretende gastar o mínimo possível e de forma mais barata. Se para fazer uma reunião, que essas reuniões políticas que as pessoas... Às vezes vocês ficam vendo na internet as pessoas fazendo reunião, não pense que essas reuniões são de graça não, viu? Ali o dono da casa está recebendo alguma coisa, o pessoal recebe. O jeito mais barato de se fazer campanha é pela rede social. Rede social, a minha mensagem chega a você por 5 centavos, 10 centavos. Para fazer uma reunião que às vezes você coloca 20 pessoas na casa, o candidato gasta 200, 300 reais, quando não mais. Quando não aluga cadeira, né? Quando aluga cadeira, aluga as coisas. Então, para você ficar ouvindo aquilo num lugar desconfortável, às vezes você não tem opção, porque quem te levou foi o seu cunhado. Normalmente quem leva a gente nessas furadas são cunhados, né? E aí você fica ali sentado ouvindo o candidato e você não consegue sair dali. Pela internet não. É bacana que a gente dá até essa liberdade. Olha, se você me achar chato, feio, gordo, você passa para cima e não precisa me ouvir. Agora, a tua vantagem no meio de tudo isso, tem sido nos últimos anos, eu acho que talvez seja agora para esse seu novo desafio, é o posicionamento, né? Infelizmente, ou felizmente para ti, no caso, os políticos não se posicionam, né? Isso faz uma diferença enorme. Eu tenho uma vantagem. Um dia, quando eu era vereador, eu não vou citar nomes porque foi uma situação até engraçada. Foi enviado para a Câmara um projeto para aumentar salário de prefeito e salário de vereadores. E eu, claro, fui contra. Era a minha proposta, inclusive dei entrevista aqui para você falando que eu era contra, lá na eleição de 2016. E eu falei, não, vou votar contra. Um dos vereadores que era a base do prefeito foi até minha mesa, me xingou e falou assim: muito fácil você ser contra o aumento do salário dos vereadores, né? Você tem o seu emprego, para quem não sabe, eu sou oficial de justiça concursado. Ele falou, você tem seu emprego? Eu falei, tem. Por que você não arruma um? Em vez de você ficar querendo dinheiro, aumentar o salário do povo aqui, né? Por que você não arruma um emprego? E aí quase me bateu lá na hora. Mas, de fato, é isso. Você está me perguntando por quê? Porque eu não preciso da política para viver. Eu tenho na política um desafio. Falo, olha, eu quero ajudar, se nada der certo, eu não preciso ter medo de me posicionar. Falar, gente, o que você pensa? Não, mas se você falar que você não é Bolsonaro, você vai perder voto. Olha, se você falar que você não é Lula, você vai perder voto. Eu quero ser uma opção. Eu não quero que seja o contrário. Eu não quero ser moldado pelo errado. Falar, não, olha, poxa, o Bolsonaro aqui, ele fez isso aqui, mas faz de conta que você não viu para perder voto. Talvez o meu emprego, o meu concurso, a minha função como oficial de justiça, seja uma segurança para isso. Eu falo, olha, eu vou defender o que eu acredito. Eu vou defender o que é correto. Se as pessoas não entenderem que esse é o caminho correto, que a gente não pode se afastar nem por voto, nem por dinheiro, nem por qualquer coisa, tudo bem, eu não preciso da política para viver. Isso não é a minha profissão. Eu sou servidor público do judiciário. Se as pessoas entenderem, falar assim, olha, poxa, bacana, a ideia é verdade mesmo. A ideia dele é criticar as coisas que estão erradas dentro de cada um. O Lula teve algumas coisas que ele fez de bom, o Bolsonaro teve coisas que fez de bom, todos os governantes na história do Brasil tiveram ações boas e ações ruins. A gente tem que ter a maturidade de criticar as ruins e elogiar as boas. Inclusive fiz isso com o prefeito.
por várias oportunidades, o prefeito Marcos Trade, quando eu atuava na Câmara, eu aprovei muitos projetos dele que considerava bons, inclusive os elogiei, mas os que eram ruins, lutei com toda a força para derrubá-los. Então, e o que me dá essa autonomia é justamente o fato de eu não precisar da política para viver. Então, se você me acompanha e fala, olha, poxa, ele é maluco, ele não vai nem de Lula nem Bolsonaro, ele não vai se eleger. Eu não estou atrás só de eleição, eu estou atrás da minha consciência de fazer o que eu acho correto. Perfeito. Obrigado. Valeu. Boa sorte na tua luta, Obrigado. da pré-campanha e talvez da campanha. E que você continue assim, né? Que isso faz uma diferença grande. Valeu, obrigado. Obrigado a todos.